Kellen Rashid, sou fisioterapeuta especialista em eliminar escapes de xixi em 30 dias. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o controle da sua bexiga, para você se sentir o quê? Confiante. A primeira coisa que a incontinência tira da mulher é esse controle. As mulheres muitas vezes acham que incontinência urinária é um problema passageiro ou de velha, né? Assim que a gente ouve falar, ou que é só de mulher, tá? Porque homem também tem incontinência urinária, certo? E vivem esse problema de incontinência sem se preocupar até o momento que tudo isso piora, ela passa por algum constrangimento e aí ela começa a perder a confiança. E junto com isso, os escapes de xixi, você vai perder, além da confiança, seu autocontrole e, lógico, amadinha, sua autoestima vai ladeira abaixo, certo? Fora o estresse também que muitas mulheres passam em situações de maior risco, quando você está com gripe, quando você está fazendo uma atividade física e você começa a ter escapes no esporte, na academia, na hora do relacionamento com seu companheiro, certo? E aí vai, amadas. Sem contar quando você viaja ou quando você tem visitas. Aí a solução, amadas, é o quê? Ficar usando absorvente, o que vai gerar outros problemas e você vai acabar passando vergonha, certo? E hoje, nesse bate-papo com a Físio, eu trouxe o quê? Muitas mulheres procuram a minha ajuda através de direct, pelos comentários do meu post. Então, eu trouxe alguns comentários para a gente discutir, para a gente começar a analisar o que algumas mulheres passam. Por quê? A estrutura corporal, ela é praticamente a mesma, só que existem as suas individualidades. E é nisso que nós vamos falar hoje, certo? Por quê? Porque autocontrole, amadas, também é uma questão de autoconhecimento, tá? Não é porque eu, a Maria e a dona José, nós somos mulheres e que a situação de incontinência urinária, a mudança estrutural, nós vamos passar por situações parecidas, porém cada uma vai ter as suas individualidades. E aí vem a questão dos hábitos, né? A questão de correr atrás do prejuízo. Então, tudo isso conta, certo? E na live de hoje eu vou trazer alguns comentários para vocês. E se você tiver dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, eu vou respondendo aos poucos, certo? Então, o que acontece? Você começa a ter esses escapes de xixi, tá? E aí você começa achando que nada vai acontecer no seu corpo, ou então que tudo que começa com um pouquinho só, que é uma gotinha, não vai evoluir, né? Vai passar, mas não. Quando a gente fala de fisiologia, quando a gente fala de estrutura, se você não melhora essa parte do seu corpo, a tendência é piorar qualquer sintoma, tá? No caso, nós estamos falando sobre a pelve, nós estamos falando sobre músculos do seu assoalho pélvico. Então, se você não melhora, se você não trabalha, se você não fortalece, a tendência é piorar. E ponto. Mas isso para quem? Para as novas, para as mulheres no climatério, só para mulheres na menopausa? Para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Eu estou falando de estrutura, tá? E aí, é isso que eu vejo que muitas mulheres não entendem do corpo delas. E elas tendem, todas vocês, a cometer os mesmos erros. E o erro principal é o quê? Ah lá, por exemplo, a Miriam mandou, às vezes tosse e sai um pouquinho de xixi. É esse pouquinho, é essa hora que você tem que alertar. Com uma gotinha, e agora eu tô trocando 5, 6 absorventes por dia, certo? Então, o erro está em achar normal, tá? Então, através dessas perguntas que eu vou trazer aqui para vocês, que é dúvidas de seguidoras, nós vamos direcionar para estruturas diferentes, tá?
Nós vamos falar sobre a estrutura, nós vamos falar sobre mulher jovem e mulher adulta, tá? Uma mulher madura. Nós vamos falar sobre a parte sexual. Tudo isso tem a individualidade de cada mulher, tá? E eu quero que vocês entendam isso. Para quê? Para que vocês procurem a ajuda adequada e para que vocês também entendam o que realmente vale a pena você investir para que você elimine os escapes de xixi. Certo, amadas? E pode deixar aqui a sua pergunta, porque eu vou responder com o maior prazer. Eu vou começar trazendo a primeira pergunta, certo? Eu vou compartilhar aqui com vocês também as perguntas. Vamos lá. Ó, deixa eu procurar aqui no YouTube. E a pergunta é, vamos lá. Ó, não sabia, e agora ouvindo você dizer, faz todo sentido, porque tenho escapes há muitos anos, mas só começou depois da minha segunda gestação, onde começou a minha pochete. Vamos falar de dois fatores. Primeira gestação, segunda gestação e, aliás, 3, pochete, só que um leva a outro. Quando você engravida, a moldura do seu corpo, a estrutura do seu corpo, ela muda. Os seus músculos ficam mais frouxos, a sua estrutura tem que receber essa criança, então ela dá uma alargada e tudo isso enfraquece seu assoalho pélvico, tá? Ponto. Todas as mulheres vão acontecer isso, de 20 anos a 55 anos, tá? A Cláudia Raia, com 55 anos, passou por isso. Uma mulher jovem de 20 anos passou por isso. Tudo bem? Aí nós vamos para o requisito primeira e segunda gestação. Aí começa a mudar de uma mulher para outra, certo? Mas Kellen, a minha amiga, não teve escapes de xixi. E eu tive. Primeiro fator, qual é a sua gestação? A minha segunda gestação, dela é a primeira. Então, essa questão da gestação é o seguinte: quando você gera a primeira vez um filho, você teve a primeira grande mudança no seu corpo. E aí o que acontece? Você pode não ter escapes de xixi. Isso pode acontecer. Ou você pode ter apenas durante a gestação por conta do peso do bebê. Só que essa musculatura, ela simplesmente ela mudou, tá? Ela mudou e ponto. E você não fez nada por ela e você engravidou a segunda vez. Essa musculatura, ela sofreu a mudança, você não fortaleceu e você vai reforçar ainda mais numa segunda gestação. Então, eu só tive os escapes de xixi na segunda gestação. Isso é muito mais comum, mulheres que têm um escape de xixi na segunda gestação do que na primeira gestação. Por quê? Às vezes ela tem mais colágeno, ela está mais nova, a musculatura está mais forte e ela não apresenta os escapes. Na segunda gestação, a tendência cresce até 80% a mais. Ou seja, 10 mulheres que estão na segunda gestação, dessas 10, 8 têm a tendência de ter os escapes de xixi, principalmente se ela não recuperou as fibras musculares da primeira gestação. Aí vem um outro fator agravante. Quando você gera e a sua musculatura abdominal ela se abre, a tendência, a primeira vez, a tendência dela fechar na primeira gestação, fechar não, tá? Fechar é muito difícil, a diástase, só se você fizer um bom trabalho abdominal. Então, ele reconstrói de novo, né? As fibras ficam menos danificadas. Então, geralmente, isso acontece na primeira gestação. Quando vem a segunda gestação, você já tem uma diástase. Tem mulheres que tendem até a ter hérnia. Hérnia na segunda gestação. Então, você geralmente sente muito mais os fatores causadores de escapes de xixi na segunda gestação do que na primeira gestação.